Oi, povo! Apertei o play, viu? Agora a gente vai começar e não vai mais parar. Tudo bem com vocês? Como é que tá essa quarentena aí? Eu sei que tá bem pesado, não é? Esse isolamento social, esse momento aí tão conturbante que nós estamos passando, mas a gente vai vencer, tá? A gente vai conseguir, se Deus quiser, sair dessa situação. Mas hoje, né? Hoje, eu estou aqui para conversar um pouquinho, não é revisar um pouquinho de alguns assuntos que são imprescindíveis assim sabermos, né, para construirmos aí o nosso conhecimento e garantirmos aquela aprovação naquela tão sonhada universidade que a gente sempre tentou, que a gente sempre quis, que a gente sempre idealizou, tá bem? Então, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre funções da linguagem. Vocês lembram das funções da linguagem? Pois é, as funções da linguagem elas são imprescindíveis para o Enem. Dentro do Enem, sempre você vai encontrar alguma questão que fala sobre funções da linguagem. Por quê? Porque as funções da linguagem elas vão identificar, vão mostrar necessariamente como né, que aquela linguagem do texto foi trabalhada. Então, eu preciso saber, né, enquanto produtor, enquanto interlocutor, né, do processo de comunicação, por que aquela linguagem foi usada dentro daquele texto. E aí, né, foi criada, né, por Jacobson, juntamente com a teoria da comunicação, com a teoria da linguagem, um conteúdo chamado de funções da linguagem, para identificar justamente qual foi o tipo de função da linguagem daquele momento, daquele texto. E aí, Jacobson disse que seriam 6 funções da linguagem, tá? Ele determinou que hoje, nós temos 6 funções, que são as funções emotiva, referencial, metalinguística, fática, poética, conativa ou também chamada de apelativa. E o que cada uma delas diz? Vamos revisar de forma bastante rápida aqui, só para que você não perca os estudos e aí caminhe por esse percurso que você precisa lembrar um pouco. Vamos lá, relembrando? Então, a função da linguagem chamada de emotiva é aquela função que vislumbra um pouco da emoção, sabe? É aquela função da linguagem que trabalha com emocional, mostrando realmente o que é que o autor não, mas que o interlocutor sente ao ler aquele texto. São as impressões que ficam. E aí a gente vê muito isso em textos, sei lá, como depoimentos, a gente vê em textos que tragam um pouco dessa emoção, né, tanto de tristeza quanto de alegria. Então, em textos como a gente, por exemplo, a gente vai à igreja, e aí na igreja, né, a gente tem aquilo que a gente chama de testemunho, etc. E no testemunho, muitas vezes as pessoas se emocionam ao ouvir, não é, as palavras ditas por aquela pessoa, etc. Então, ali dentro daquele texto se predomina um pouco da função emotiva. Ou até mesmo nas canções, há canções que trazem um pouquinho de emoção, tá? Então fica ligado nisso aí. A segunda função da linguagem que ele trabalha, tá, é a função chamada de referencial. Diferentemente da emotiva, a função referencial ela está interligada ao que nós chamamos, tá, de uma função mais objetiva. É um texto mais prático, um texto mais objetivo, um texto que traz realmente um pouco mais de denotação do que de conotação. Então a gente vai encontrar muito em textos didáticos, né, em livros didáticos, em jornais, em revistas. A gente encontra muito um pouco da linguagem referencial, porque visa muito ao informar pelo informar, tá bem? Então fica ligado nisso. A terceira função da linguagem é a função conativa ou apelativa. Sabe quando você, por exemplo, pergunta ou pede ao seu pai ou sua mãe para ir, sei lá, nem que seja a uma festa que vai acontecer nesse fim de semana, uma vaquejada, né? Gosto. Mas que seja, sei lá, qualquer uma das ideias que você tenta persuadir, que tenta convencer. Sabe quando você está chavecando com alguém que você usa esse tipo de função da linguagem? Pois bem, a função conativa apelativa é aquela que leva a persuadir, a tentar convencer o interlocutor de adquirir aquele produto, de entender que aquela ideia ela é a ideia mais cabível, que seus argumentos eles são muito sensatos, que aquela ideia ela é verdadeira e única, tá? Então, na função conativa, ou também chamada de apelativa, a gente vê esse tipo de relação. A quarta função que a gente pode ter é a função chamada de metalinguística, tá? Então, a função metalinguística, por sua vez, é aquela função que trabalha com o código para falar do próprio código. É quando eu uso a palavra para definir a própria palavra. Quando a gente está caracterizando alguém, quando a gente, né, denota alguém, quando a gente fala sobre alguém, o dicionário, por exemplo, a gente usa outros códigos
para se expressar. Então, quando eu uso o código para falar do próprio código, eu tenho uma função chamada, não é, de metalinguística. Eu também tenho uma função poética, que é aquela que vai trabalhar com o eu lírico, presente nos poemas, as poesias, não é? Em algumas canções também. E aí que muitas vezes a gente trabalha com o que o autor quer expressar naquele momento, o que é que ele quer dizer com aquela passagem, né? Essa função poética. E eu tenho, por fim, mais uma função. Quem lembra que função é essa? A gente já passou pela conativa, ou também chamada de apelativa, referencial, metalinguística, poética, quem mais que a gente já viu? Emotiva e fática. O que é a função fática? É aquela função que vai trabalhar, né, que vai testar o canal da comunicação, que vai trabalhar necessariamente com o diálogo, tá bem? Então, dica rápida de Enem que você não pode esquecer em hipótese alguma. Lembre-se sempre que na sua prova sempre vai cair alguma questão que está interligada com as funções da linguagem, que são 6 funções da linguagem, tá? E aí todas elas são centralizadas no que a gente chama nos elementos da comunicação. Emissor, receptor, tá? Lembram deles? Emissor, receptor, código, canal, referente, né? Então, salve, salve, galera. Não esquece essa dica, guarda no coração, a dica rápida do Gordo. Beijo do Gordo e até a próxima.